Meu nome é Krista e, aos 32 anos, nunca imaginei que ficaria sem teto na noite de Natal. Depois de servir 10 anos no exército e enviar quase todos os meus salários para casa, pensei que minha família me receberia de braços abertos quando eu voltasse ferido. Em vez disso, minha mãe me olhou nos olhos durante o jantar de Natal e disse palavras que feriram mais profundamente do que qualquer ferimento de combate: "Você é um fardo. Saia desta casa." Sem ter para onde ir, peguei um ônibus tarde da noite para a fazenda da minha avó, sem saber que, quando ela abrisse a porta, as 5 palavras que ela dissesse destruiriam um pouco o que restava do meu coração. Enquanto compartilho minha jornada da rejeição à redenção, adoraria saber de onde você está assistindo. Deixe sua localização nos comentários e inscreva-se se histórias de resiliência tocarem seu coração. Crescer com Diane como mãe foi como pisar em ovos espalhados por um campo minado. Desde as minhas primeiras lembranças, o amor dela sempre vinha com condições. "Comprei sapatos novos para você, então é melhor você tirar nota máxima neste semestre, ou depois de tudo que eu faço por você, o mínimo que você poderia fazer é limpar a casa inteira." Nada era dado de graça. Tudo era uma transação. Meu pai foi embora quando eu tinha 5 anos. Tenho vagas lembranças de um homem alto, de sorriso gentil, que me lia histórias na hora de dormir, mas essas lembranças se dissiparam com o tempo. Depois que ele se foi, minha mãe costumava me lembrar o quanto eu me parecia com ele, e não no bom sentido. "Você tem o queixo teimoso dele", dizia ela com desdém, sempre achando que sabe mais do que todo mundo. O único amor consistente da minha infância veio da minha avó, Eleanor, mãe da minha mãe. A fazenda da minha avó era meu santuário, um lugar onde eu podia respirar livremente e simplesmente ser criança. Durante as férias de verão, eu passava semanas em sua extensa propriedade na zona rural da Pensilvânia, ajudando com as galinhas, aprendendo a assar tortas de maçã e sentado no balanço da varanda enquanto ela me contava histórias sobre sua própria infância. "Sabe, Krista", ela dizia enquanto descascávamos ervilhas juntas, "você tem um espírito que não pode ser quebrado. Lembre-se disso quando o mundo estiver pesado." Agarrei-me a essas palavras durante o ensino fundamental e o ensino médio. À medida que o comportamento da minha mãe se tornava cada vez mais errático, alguns dias ela quase me amava, trazendo meu sorvete favorito para casa ou perguntando sobre o meu dia. Esses vislumbres de carinho maternal eram suficientes para me manter na esperança de que um dia ela mudaria, de que um dia eu seria o suficiente para ela amar incondicionalmente. Meus irmãos aprenderam a jogar o jogo dela melhor do que eu jamais conseguiria. Tyler, 2 anos mais novo que eu, tornou-se o camaleão perfeito, adaptando sua personalidade ao que agradasse à mamãe no momento. Vanessa, a mais nova, 4 anos mais nova que eu, dominou a arte da bajulação desde cedo. "Mãe, você parece que poderia ser minha irmã", ela dizia, e Diane sorria de orgulho. Enquanto isso, eu continuava sendo a teimosa, a difícil, a que fazia perguntas demais e tinha necessidades demais. Aos 18 anos, eu sabia que precisava escapar. O exército parecia a solução perfeita, uma saída de casa, uma chance de servir a um propósito maior do que eu e, surpreendentemente, uma maneira de finalmente ganhar a aprovação da minha mãe. No dia em que lhe contei que havia me alistado, vi em seus olhos algo que raramente vira antes: respeito. "O exército será bom para você", disse ela. "Te ensinará disciplina." O que ela não disse, mas que ficou claro nos meses seguintes, foi que meu alistamento também representava uma oportunidade financeira. Enquanto me preparava para partir para o treinamento básico, ela mencionou casualmente como o dinheiro estava apertado, como era difícil criar 3 filhos sozinha e como a casa precisava de um telhado novo. Fiz minha primeira promessa de enviar dinheiro para casa enquanto ainda estava no escritório de recrutamento. A recrutadora tinha acabado de explicar minha estrutura salarial quando comecei mentalmente a alocar uma parte para minha mãe e meus irmãos. Parecia a coisa certa a fazer. Afinal, família sustenta a família, certo? O treinamento básico foi brutal, mas esclarecedor. Pela primeira vez na minha vida, as regras fizeram sentido. Trabalhe duro, siga ordens, apoie sua equipe e você terá sucesso. A natureza arbitrária da aprovação da minha mãe foi substituída pelas expectativas diretas dos meus sargentos instrutores. Eu prosperei naquele ambiente, formando-me como o primeiro da minha turma. Durante minha primeira missão, configurei uma transferência automática para enviar $500 para casa todo mês. Era uma parcela significativa do meu salário, mas eu morava na base com a maioria das despesas cobertas.
Nas poucas vezes que liguei para casa, minha mãe parecia feliz em me ouvir. Todos na igreja estão tão orgulhosos, ela me disse uma vez. Mostro a ele suas fotos de uniforme. Minha filha servindo ao seu país. Essas palavras me sustentaram durante longas noites em terras estrangeiras, em meio ao medo e à solidão. Minha mãe estava orgulhosa de mim. Finalmente, eu tinha feito algo certo. Com o passar dos anos, seus pedidos financeiros aumentaram. O telhado virou uma reforma para o banheiro. Depois, Vanessa precisou de um carro para a faculdade. Depois, Tyler perdeu o emprego e voltou para casa. A cada vez, eu aumentava a quantia que enviava, muitas vezes aceitando turnos extras ou tarefas perigosas que vinham com pagamento de periculosidade. Quando eu conseguia licença para visitar minha casa, o carinho que ouvia em nossos telefonemas raramente se materializava pessoalmente. Mamãe tinha uma lista de reparos domésticos esperando por mim ou obrigações sociais que a mantinham ocupada durante minhas breves estadias. Mesmo assim, havia momentos, um bolo de aniversário com minha cobertura favorita, um álbum de recortes de jornal sobre conquistas militares que poderiam ter incluído minha unidade, um abraço rápido. Enquanto voltava para o aeroporto, agarrei-me a esses momentos como joias preciosas, prova de que, no fundo, minha mãe me amava. Eu só precisava me esforçar mais, me doar mais, ser melhor. Então ela finalmente me demonstrava o amor incondicional que eu ansiava. Minha avó via através de tudo. Durante minhas visitas à fazenda dela, que eu sempre priorizava, apesar das reclamações da minha mãe, Eleanor gentilmente tentava me abrir os olhos. Krista, o amor não deveria ser tão difícil, ela dizia enquanto caminhávamos pelo pomar. Você não pode comprar o afeto de alguém e, se pudesse, não valeria a pena tê-lo. Mas eu não estava pronta para ouvir sua sabedoria. O padrão estava estabelecido, eu serviria, enviaria dinheiro e, um dia, seria suficiente. Um dia, eu voltaria para casa, para a família amorosa que sempre quis. Esse sonho me manteve firme durante 10 anos de serviço, 3 missões, vendo amigos caírem em combate e comparecendo aos seus funerais. Em meio a tudo isso, eu me apeguei à crença de que não estava apenas servindo ao meu país, mas também garantindo meu lugar no coração da minha família. Como eu estava enganado! Minha última missão deveria ser uma missão de paz de rotina. Nossa unidade havia sido enviada para garantir a segurança de uma distribuição de ajuda humanitária em uma região que já havia passado por conflitos, mas era considerada relativamente estável. Eu já havia participado de dezenas de missões semelhantes e havia desenvolvido um sexto sentido para problemas. Naquele dia, tudo parecia normal enquanto escoltávamos os caminhões de ajuda até a pequena vila. Lembro-me de brincar com Santos, um dos membros mais novos da nossa unidade, enquanto observávamos a multidão. Mantenha os olhos abertos, mas o dedo longe do gatilho, eu disse a ele. São, na maioria, apenas famílias tentando conseguir comida. A explosão veio sem aviso. Mais tarde, me diriam que era um dispositivo explosivo improvisado enterrado na estrada semanas antes, provavelmente esquecido até que nosso comboio o acionou. Lembro-me de um clarão, um som ensurdecedor e, em seguida, da sensação de voar pelo ar. Quando pousei, não conseguia sentir minhas pernas, e os gritos que ouvi pareciam distantes, como se viessem de outro mundo. Soube muito mais tarde que Santos teve morte instantânea. 3 outros membros da minha unidade sofreram ferimentos graves. Quanto a mim, a explosão lançou estilhaços que atravessaram minha perna direita e a lombar, danificando nervos e estilhaçando meu fêmur. Quando acordei no hospital de campanha, a primeira coisa que o médico me disse foi que eu tinha sorte de estar vivo. A segunda coisa que ele disse foi que minha carreira militar havia acabado. Os 3 meses seguintes foram uma mistura de cirurgias, analgésicos e fisioterapia. Tive que reaprender a andar com a ajuda de uma bengala e um suporte para as pernas. A lesão nervosa significava uma dor constante que mesmo os medicamentos mais fortes só conseguiam aliviar. Mas a dor física não era nada comparada ao trauma emocional de perder o Santos, de ter minha carreira encerrada abruptamente, de encarar um futuro que eu nunca havia planejado. Durante aqueles meses de recuperação, minha mãe ligou com mais frequência do que nunca. Sua voz assumiu um tom carinhoso que eu mal reconheci. Estamos arrumando seu antigo quarto, disse ela em uma ligação. O Tyler se mudou de novo, então você terá o espaço todo só para você. O grupo da igreja está organizando refeições, ela mencionou em outra.
Todos querem ajudar nosso guerreiro ferido. A atenção era desorientadora, mas bem-vinda. Talvez esse fosse o lado bom da minha lesão, finalmente provando à minha mãe que eu merecia seus cuidados. Comecei a imaginar um retorno ao lar repleto do amor e do apoio que sempre desejei. Na minha cama de hospital, eu sonhava acordada com jantares em família onde eu seria convidada de honra, com minha mãe me ajudando carinhosamente com meus exercícios de fisioterapia, com finalmente fazer parte de uma família que funcionasse com amor e não com obrigação. À medida que a data da minha alta se aproximava, fiz planos para voltar para casa pouco antes do Natal. Vai ser perfeito, disse minha mãe quando liguei para confirmar as datas. A família toda vai passar as festas de fim de ano junta. Uma verdadeira celebração. A viagem de volta foi árdua. Os militares haviam providenciado transporte médico para o aeroporto principal, mas de lá eu estava por conta própria. Cada passo com a bengala me causava uma dor lancinante na perna, e navegar pelos terminais lotados de turistas era exaustivo. Mesmo assim, continuei, impulsionado pela expectativa da recepção que me aguardava. Enquanto o avião começava a pousar no Aeroporto Internacional de Pittsburgh, olhei pela janela para a paisagem coberta de neve lá embaixo. Depois de uma década de missões no deserto e bases estrangeiras, a visão de um inverno americano me encheu de uma sensação de pertencimento. Eu estava voltando para casa não apenas para um país, mas para uma família. Ou assim eu pensava. O primeiro sinal de que as coisas poderiam não corresponder às minhas expectativas veio quando liguei o celular após o pouso. Nenhuma mensagem perguntando sobre o status do meu voo. Nenhuma chamada perdida para saber se eu precisava de alguma coisa. Deixei a decepção de lado e liguei para minha mãe. Já cheguei, disse eu quando ela atendeu. Ah, é hoje? A voz dela não tinha a animação que eu esperava. Bem, estamos todos ocupados com os preparativos de Natal. Você pode chamar um táxi? A corrida de táxi do aeroporto até o nosso bairro suburbano custou quase $80, uma despesa significativa considerando meu futuro financeiro incerto. Ao chegarmos à casa de 2 andares onde eu havia crescido, notei as elaboradas decorações de Natal que adornavam o jardim da frente, renas iluminadas, papais noéis infláveis e fileiras de luzes multicoloridas delineando cada janela. Minha mãe sempre adorou fazer uma decoração para os vizinhos admirarem. Paguei ao motorista e manobrei desajeitadamente minha mochila, equilibrando-me na bengala. Ninguém apareceu para me ajudar enquanto eu subia lentamente a passarela gelada. Quando cheguei à porta da frente, o suor encharcava minha camisa, apesar do frio de dezembro, e a dor na perna se intensificou até se tornar uma pontada ardente. Levantei a mão para bater, mas hesitei. Esta era a casa da minha infância. Será que eu deveria simplesmente entrar? Antes que eu pudesse decidir, a porta se abriu e lá estava minha mãe, com cara de irritada. Você ia ficar aí parada o dia todo? Você está deixando todo o calor sair. E, de repente, eu soube que nada havia mudado. Na verdade, tinha piorado. A casa cheirava a agulhas de pinheiro e canela, uma combinação que sempre representou o Natal durante toda a minha infância. Uma árvore enorme dominava a sala de estar, decorada com a coleção de enfeites que minha mãe havia cuidadosamente selecionado ao longo de décadas. Alguns eram relíquias de família herdadas de sua mãe, outros eram itens colecionáveis caros que ela comprava todos os anos para acompanhar as últimas tendências natalinas. Você pode guardar suas coisas no seu antigo quarto, disse ela, já se virando. Nós o transformamos em um escritório em casa, mas o Tyler preparou um colchão de ar para você. Fiquei parada na entrada, apoiando-me pesadamente na bengala, tentando conciliar aquela recepção fria com a voz carinhosa que ouvira ao telefone durante minha internação. Antes que eu pudesse responder, minha irmã Vanessa saiu da cozinha, limpando as mãos em um avental festivo. Krista, você conseguiu! Seu entusiasmo parecia genuíno quando ela se aproximou para um abraço, mas hesitou, olhando para minha bengala. Posso te abraçar? Não quero te machucar. Um abraço seria bom, eu disse, percebendo quanto tempo fazia desde que alguém me ofereceu carinho físico. O abraço foi breve, mas caloroso, um pequeno conforto na atmosfera cada vez mais fria do meu retorno. Vanessa, a torta precisa ser verificada, minha mãe chamou da cozinha. Minha irmã me deu um sorriso de desculpas e saiu correndo. Sozinho novamente, subi penosamente as escadas até o que um dia fora meu quarto. Fiel à palavra da minha mãe,
O quarto havia sido transformado em um escritório com escrivaninha, computador e armários de arquivo. Um colchão de ar estava meio inflado no canto, com um cobertor fino e um travesseiro achatado jogados por cima. Não havia nenhuma evidência de que eu já tivesse morado naquele espaço, nenhuma fotografia, nenhum vestígio da tinta azul claro que eu havia escolhido na adolescência, nenhuma marca no batente da porta que registrasse meu crescimento na infância. Larguei minha mochila e me sentei cuidadosamente no colchão de ar, que afundou quase até o chão com o meu peso. 10 anos de serviço, milhares de dólares enviados para casa, e aquela era a minha recepção. Permiti-me um momento de autopiedade antes de endireitar a coluna. Talvez eles só precisassem de um tempo para se acostumar à minha presença. Talvez, depois que o constrangimento inicial passasse, o calor voltasse. Ao anoitecer, a casa estava cheia de parentes, minha tia Susan e seu marido Frank, meus primos Jennifer e Peter com seus respectivos cônjuges, e meu irmão Tyler, que chegou por último com uma garrafa de vinho caro e sem me dar atenção. A reunião foi barulhenta e festiva, com todos conversando sobre empregos, férias e as crianças que ficaram com babás para a celebração exclusiva para adultos. Sentei-me em silêncio num canto da sala de estar, a dor constante dificultando o envolvimento nas conversas rápidas que aconteciam ao meu redor. De vez em quando, alguém me olhava com um misto de curiosidade e desconforto, mas poucos se davam ao trabalho de falar diretamente comigo. Era como se a minha lesão me tivesse tornado invisível ou, talvez pior, me tivesse transformado num lembrete de realidades desagradáveis que não tinham lugar numa festa de Natal. Tia Susan finalmente se aproximou, com a taça de vinho na mão. Então, você se machucou aí, é? Perguntou ela, gesticulando vagamente em direção à minha perna. Sim, uma explosão. Danos por estilhaços e lesão nervosa, expliquei, grata pelo reconhecimento, apesar do seu claro desconforto. Bem, pelo menos você está em casa agora, disse ela, animada. E os militares cuidam dos seus, certo? Tenho certeza de que eles te dão bons benefícios. Antes que eu pudesse explicar a complicada realidade dos benefícios para veteranos e as batalhas que frequentemente os acompanhavam, minha mãe chamou todos para o refeitório para jantar. A mesa era uma obra-prima da perfeição festiva, porcelana fina que só aparecia em ocasiões especiais, copos de cristal que pertenceram à minha avó e um centro de mesa elaborado com poinsettias e enfeites brilhantes. A comida combinava com a apresentação, um peru dourado, molho de cranberry moldado em círculos perfeitos e acompanhamentos dispostos com precisão artística. Krista, você pode sentar na ponta, perto da parede, instruiu minha mãe, apontando para uma cadeira que estava desajeitadamente encaixada em um espaço claramente não destinado a uma mesa. Assim, seu equipamento não vai atrapalhar. Por equipamento, ela se referia à minha bengala, que eu precisava manter por perto para me manter estável. Dirigi-me ao assento designado, ciente dos olhares que acompanhavam meus movimentos trabalhosos. A cadeira estava tão encostada na parede que precisei sentar de lado, com a perna machucada estendida no pouco espaço que restava. O jantar começou com uma oração conduzida pelo tio Frank, agradecendo a Deus pela família, saúde e prosperidade. Não houve menção ao serviço militar ou sacrifício. À medida que os pratos eram passados, as conversas à mesa recomeçavam, com foco nas fofocas da vizinhança e nas conquistas profissionais. Jennifer acaba de ser promovida a gerente sênior, anunciou tia Susan, orgulhosa. A mais jovem da história da empresa. E Peter fechou aquela conta grande que ele nos contou no dia de ação de graças, acrescentou o tio Frank. A comissão foi suficiente para dar a entrada de um barco. Minha mãe sorriu para meus primos. Sempre soube que vocês dois se dariam bem. Tenho a ambição da família. A implicação pairava no ar, ao contrário de mim, que havia desperdiçado 10 anos no exército. Engoli a mágoa com uma mordida no peru seco e tentei entrar na conversa. A unidade em que servi fez um trabalho incrível reconstruindo escolas. Krista, você poderia me passar o molho? Meu irmão interrompeu, sem se dar ao trabalho de olhar para ela. O padrão continuou durante toda a refeição. Cada vez que eu tentava falar sobre minhas experiências ou mesmo responder a uma pergunta direta, alguém me interrompia ou mudava de assunto. Minha mãe, à cabeceira da mesa, orquestrava essa sutil exclusão com a habilidade de um maestro, desviando a atenção de mim com perguntas diretas para os outros. O ponto crítico veio durante a sobremesa. Minha mãe havia trazido seu pudim de Natal especial, servido nos pratos de sobremesa antigos que pertenceram à sua avó. Ao me entregar minha porção,
Sua expressão deixou claro que ela esperava que eu reconhecesse a honra que ela estava me concedendo ao me permitir usar a preciosa herança de família. Aceitei o prato com um agradecimento murmurado, mas, ao me mexer na cadeira desconfortável, minha perna machucada sofreu um espasmo de dor. Minha mão tremeu e o prato escorregou dos meus dedos, caindo no chão de madeira, onde se estilhaçou em dezenas de pedaços. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sinto muito, comecei, já pegando minha bengala para me ajudar a descer e limpar a bagunça. O rosto da minha mãe se transformou numa máscara de fúria fria. Você tem ideia do que acabou de fazer? Sua voz era baixa, mas vibrante de raiva. Aquele prato sobreviveu a 2 guerras mundiais, e você não conseguiu segurá-lo por 5 minutos. Foi um acidente, eu disse, com a voz baixa. Minha perna. Sua perna. Sua dor. Seu serviço. Ela cuspiu as palavras como se fossem veneno. É só disso que ouvimos falar há meses. Você acha que é a única pessoa com problemas? Enquanto você brincava de soldado, eu estava aqui lidando com a vida real, contas reais, responsabilidades reais. Olhei para ela em choque. Brincar de soldado? Mãe, eu quase morri e te mandei milhares de dólares ao longo dos anos. Dinheiro que poderia ter, ela me interrompeu, dinheiro que mal cobria o custo de manter esta casa, de manter as aparências neste bairro. A sala ficou paralisada, todos assistindo ao confronto com uma mistura de desconforto e fascínio mórbido. Eu nunca imaginei isso, eu disse, lutando para manter a voz firme. Eu só pensei. Você pensou o quê? Que seríamos suas babás? Que transformaríamos a casa em uma enfermaria? Minha mãe se levantou, olhando para mim com desprezo. Olha só você. Mal consegue se alimentar. Você é um fardo, Krista. Um fardo que eu nunca pedi. As palavras me atingiram como golpes físicos. Eu havia passado 10 anos me convencendo de que meus sacrifícios estavam construindo uma base de amor e respeito. Em um instante, essa base se desfez em pó. Se é assim que você se sente, eu disse, lutando para ficar de pé, então eu vou. Melhor ideia que você teve desde que chegou, respondeu minha mãe friamente. Saia desta casa. Vá encontrar um lugar onde sua tristeza não estrague as férias de todo mundo. Ninguém se pronunciou. Nem Tyler, nem Vanessa, nem nenhum dos parentes que se beneficiaram do dinheiro que eu fielmente enviei para casa. Eles permaneceram em um silêncio desconfortável, com os olhos desviados, enquanto eu recuperava minha dignidade, junto com minha bengala, e mancava em direção à escada para pegar meus poucos pertences. Enquanto subia penosamente os degraus, ouvi a conversa recomeçar atrás de mim, como se um breve incômodo tivesse sido resolvido e agora a celebração pudesse continuar sem interrupções. Quando desci com minha mochila, o prato quebrado já havia sido varrido e uma sobremesa fresca havia sido servida. Ninguém olhou para cima quando saí pela porta da frente e entrei na fria noite de Natal. O ar invernal atingiu meu rosto como um tapa, me arrancando da descrença entorpecida que me fizera sair de casa. A realidade me atingiu em cheio enquanto eu estava na varanda da frente, com a mochila aos pés e a bengala agarrada na mão trêmula. Já passava das 21 horas do dia de Natal. Eu estava ferido, sozinho e não tinha para onde ir. Por um momento, pensei em bater na porta e me desculpar, engolindo meu orgulho e a injustiça de tudo aquilo. Mas, enquanto o pensamento se formava, ouvi risadas lá dentro, a celebração continuando sem problemas na minha ausência. A mensagem era clara, ninguém sentiu minha falta. Com uma lentidão dolorosa, desci a passarela de gelo até a rua. O hotel mais próximo ficava a quilômetros de distância, uma viagem impossível apenas minhas condições. Peguei meu celular e verifiquei meu saldo bancário antes de chamar um táxi. Os números na tela me deram um nó no estômago. Depois de pagar o táxi no aeroporto, e sem o último pagamento da minha alta médica ainda processado, eu tinha menos de $200. Enquanto eu estava ali, um carro diminuiu a velocidade em frente à casa. A janela abriu, revelando um senhor idoso me olhando com preocupação. A senhora está bem aí, senhorita? Precisa de ajuda com a mala? Em circunstâncias normais, eu teria recusado educadamente. O exército me ensinou a ser autoconfiante e cauteloso com estranhos. Mas aquelas não eram circunstâncias normais.
Na verdade, eu disse, com a voz embargada, eu gostaria de uma carona até a rodoviária, se não for muito incômodo. O homem, que se apresentou como George, insistiu que não era problema algum. Minha esposa faleceu ano passado, explicou ele enquanto colocava cuidadosamente minha mala no porta-malas. Dirigir na noite de Natal me impede de ficar sozinho com as lembranças. Enquanto dirigíamos pelos bairros decorados, George compartilhou histórias sobre seu casamento de 50 anos e fez perguntas gentis sobre meu serviço. Ao contrário da minha família, ele me ouviu quando falei, expressando genuína gratidão pelo meu sacrifício. Quando chegamos à rodoviária, senti algo que não sentia desde que desembarcara em solo americano: respeito. Para onde você está indo? George perguntou enquanto me ajudava a sair do carro. Hesitei antes de responder. A fazenda da minha avó. Fica a umas 2 horas daqui. Bem, espero que sua recepção lá seja mais calorosa do que aquela que te recebeu na noite de Natal, disse ele, com genuína preocupação nos olhos. Ele recusou minha oferta de dinheiro para a viagem e, em vez disso, me enfiou $20 pela passagem de ônibus. Feliz Natal, soldado. Observei-o ir embora, com um nó na garganta. Um estranho havia me mostrado mais gentileza em 20 minutos do que minha família em todo o meu retorno. Dentro da estação, descobri que o último ônibus em direção à fazenda da minha avó sairia em 15 minutos. Não me levaria até lá, apenas até a pequena cidade a cerca de 8 quilômetros da propriedade dela, mas era a melhor opção que eu tinha. Comprei a passagem com os $20 do George e parte do meu dinheiro cada vez menor. O ônibus estava quase vazio, apenas alguns outros passageiros com suas próprias histórias sobre o motivo da viagem na noite de Natal. Encontrei um assento perto do fundo, onde pude esticar minha perna machucada no corredor, e me acomodei para a viagem, com minha bengala apoiada ao meu lado como uma companheira silenciosa. Enquanto o ônibus partia da estação, os acontecimentos do dia se repetiam em minha mente: a frieza da recepção, o quarto reformado, o jantar desconfortável, o prato quebrado, as palavras cruéis da minha mãe: você é um fardo. Depois de tudo que eu havia dado, tudo que eu havia sacrificado, era isso que me esperava em casa. O contraste com a minha experiência militar não poderia ter sido mais gritante. No exército, encontrei a família que sempre desejei. Os membros da minha unidade tornaram-se irmãos e irmãs que literalmente levariam um tiro uns pelos outros. Compartilhamos comida, histórias, medos e sonhos. Quando um de nós tinha sucesso, todos celebrávamos. Quando um de nós tinha dificuldades, todos oferecíamos apoio. Pensei em Santos, tão jovem e ansioso para servir, agora enterrado em Arlington. Pensei na Capitã Rodrigues, que me visitará todos os dias no hospital até sua própria missão. Pensei no especialista Wilson, que havia perdido as 2 pernas em uma explosão anterior e me ligou por videochamada durante a prova de suas próteses para me mostrar que a vida continua após a lesão. Eles eram minha verdadeira família. E agora, eu estava separado deles pela distância e pelas circunstâncias, rejeitado pela família biológica que nunca me aceitou de verdade. A paisagem do lado de fora da janela se transformou à medida que deixávamos os subúrbios para trás, primeiro dando lugar ao vazio da rodovia, depois às terras agrícolas ondulantes do oeste da Pensilvânia. Mesmo na escuridão, iluminada apenas pela passagem ocasional de um carro ou pela luz da casa, eu reconheci aquele terreno. Era a paisagem das minhas memórias mais felizes da infância, todas centradas em visitas à fazenda da minha avó. Percebi que não tinha ligado antes para avisar que estava chegando. Já passava das 22h30, provavelmente bem depois de ela já ter ido dormir. Peguei meu celular, mas a bateria estava quase descarregada e eu tinha deixado o carregador conectado ao lado do colchão de ar na pressa de ir embora. Consegui discar o número dela antes que a bateria morresse completamente, mas a ligação caiu direto na caixa postal. A ansiedade me consumia à medida que os quilômetros passavam. E se ela não estivesse em casa? E se estivesse viajando nas férias? E se, como minha mãe, ela me visse apenas como um fardo? Não, eu não conseguia acreditar. Eleanor sempre fora meu porto seguro, a única pessoa que me amava incondicionalmente. Ela me acolheria. Ela tinha que me acolher. O ônibus chegou à estação da pequena cidade pouco antes da meia-noite. Assim que o motorista anunciou nossa localização, juntei meus pertences e segui lentamente para frente. Feliz Natal, disse o motorista enquanto eu descia cuidadosamente os degraus até a calçada. Alguém vai te encontrar?
Não, admiti. Preciso ir a uma fazenda a uns 8 quilômetros ao norte daqui. Ele franziu a testa. Não há muitos táxis nesta cidade, especialmente a esta hora da noite. E no seu estado? Assenti, já ciente do problema. 8 quilômetros poderiam muito bem ter sido 80, considerando meu ferimento e a hora. Espere aqui, disse o motorista antes de atravessar a rua em direção a uma pequena loja de conveniência, o único estabelecimento ainda aberto àquela hora do Natal. Ele voltou minutos depois com um senhor mais velho a reboque. Este é o Harold, explicou o motorista. É o dono da loja. Ele disse que vai para lá depois que fechar, em uns 15 minutos. Posso te dar uma carona se você estiver disposto a esperar. O alívio me inundou. Obrigada, disse aos dois homens, lutando contra as lágrimas. Posso esperar. Harold provou ser outro anjo inesperado naquela noite de Natal tão estranha. Depois de fechar a loja, ele me ajudou a entrar na caminhonete e ouviu atentamente enquanto eu dava instruções sobre como chegar à fazenda da minha avó. Assim como George, ele perguntou sobre meu serviço com genuíno interesse, contando que seu próprio filho estava servindo na marinha. Deve ser difícil voltar para um país que não entende o que você passou, ele observou enquanto pegávamos a estrada rural que levaria à propriedade da minha avó. É mais difícil voltar para casa e encontrar uma família que não quer entender, respondi, as palavras escapando antes que eu pudesse censurá-las. Harold apenas assentiu, com sabedoria em seu silêncio. Os faróis do caminhão iluminavam a placa conhecida na entrada da longa entrada da casa da minha avó, Pomar e Fazenda de Eleanor. Abaixo dela, uma placa menor que estava lá desde a minha infância, todos são bem-vindos aqui. Rezei para que me incluíssem. A silhueta da casa da fazenda se destacava contra o céu noturno, uma estrutura de 2 andares que resistira a quase um século de estações. Uma única luz brilhava na janela da cozinha, um farol de esperança que me impulsionava para frente, apesar da exaustão e da dor. Quer que eu espere até você entrar? Harold perguntou enquanto me ajudava a sair da caminhonete. Não, obrigada. Você já fez mais do que o suficiente, assegurei-lhe, embora a incerteza me revirasse o estômago. Minha avó e eu somos próximas. Ela ficará feliz em me ver. Com um último aceno, Harold foi embora, suas lanternas traseiras desaparecendo na estrada rural escura. Fiquei sozinho no final da passarela, reunindo coragem antes de começar a lenta jornada até a varanda da frente. Cada passo com minha bengala no caminho de cascalho enviava pontadas de dor nos meus nervos danificados, mas continuei, concentrado na luz da janela. Os 3 degraus que levavam à varanda pareciam uma montanha. Quando cheguei à porta da frente, o suor encharcava minha camisa, apesar do frio de dezembro, e minha respiração era curta e ofegante. Encostei-me pesadamente no batente da porta, tentando me recompor antes de bater. O que eu diria? Como explicaria ter aparecido sem avisar perto da meia-noite no Natal? A verdade parecia dolorosa demais para ser articulada, mesmo para a única pessoa que sempre me aceitara incondicionalmente. Antes que eu pudesse decidir, minha mão se levantou quase por vontade própria e bateu na porta de madeira desgastada pelo tempo. O som pareceu impossivelmente alto na noite silenciosa. Longos momentos se passaram. Bati novamente, mais alto desta vez, com o medo crescente de que a luz que eu tinha visto tivesse sido simplesmente deixada acesa por acidente, de que a casa estivesse vazia, de que essa última esperança se revelasse tão vazia quanto todas as outras. Então ouvi um som de movimento lá dentro, uma cadeira raspando, passos se aproximando. A luz da varanda piscou, me cegando momentaneamente. Quando minha visão clareou, a porta se abriu, revelando minha avó. Eleanor parecia mais velha do que eu me lembrava, seu cabelo outrora castanho avermelhado agora completamente prateado, com novas linhas ao redor dos olhos e da boca. Ela usava um hobby desbotado sobre um pijama de flanela, óculos de leitura apoiados no nariz. A expressão dela, ao observar minha aparência, a bengala, a mochila, a angústia evidente, mudou de surpresa para algo que eu não conseguia decifrar. Vovó, comecei, com a voz embargada, desculpe-me por aparecer assim. Ela ergueu a mão, interrompendo minhas palavras. Seu rosto endureceu de um jeito que eu nunca tinha visto antes. E quando falou, sua voz era fria e distante. Sua mãe ligou. Vai embora. As palavras me atingiram como um golpe físico.
Cambaleei para trás, quase perdendo o equilíbrio, os últimos fragmentos do meu coração se despedaçando. A única pessoa com quem eu contava, o único relacionamento que eu acreditava ser genuíno e incondicional, tinha acabado de me rejeitar tão completamente quanto minha mãe. Eu não conseguia falar, não conseguia respirar, não conseguia processar aquela traição final. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu permanecia cambaleando na varanda dela, completamente destruída. E então, num instante, tudo mudou. A expressão dura de Eleanor se dissipou, substituída por alarme e, em seguida, por um amor feroz. Ela se lançou para a frente, me segurando pelos braços antes que eu caísse. Krista, meu Deus, me desculpe. Foi um teste. Eu precisava ver seu rosto, disse ela com urgência, me puxando para um abraço. Sua mãe ligou horas atrás com uma história ridícula sobre você ter tido um colapso mental, se tornado violenta, roubando dela. Eu sabia que era mentira, mas precisava ver com meus próprios olhos o que tinha acontecido. O alívio foi tão avassalador que minhas pernas cederam completamente. Eleanor, surpreendentemente forte para a idade, me apoiou enquanto me ajudava a entrar, fechando a porta atrás de nós com um chute. O que ela fez com você? Perguntou ela enquanto me sentava no sofá surrado da sala. Conte-me tudo. Em meio às lágrimas e à exaustão, contei os acontecimentos do dia, a recepção fria, o quarto reformado, o jantar desastroso e, finalmente, a cruel dispensa da minha mãe. Eleanor ouviu sem interromper, com a expressão cada vez mais estrondosa. Aquela mulher, disse ela quando terminei, com a voz trêmula de fúria. Minha própria filha. Nunca me senti tão envergonhada em toda a minha vida. Ela desapareceu brevemente na cozinha, retornando com um copo d'água e 2 comprimidos. Para a dor, explicou, percebendo corretamente a tensão no meu corpo. Depois, vamos te acomodar em uma cama de verdade. O resto pode esperar até de manhã. Enquanto eu engolia o remédio, Eleanor sentou-se ao meu lado, segurando minhas mãos. Krista, me escute. Você não é um fardo. Você é uma heroína, não apenas pelo seu serviço militar, mas pela sua gentileza e força. Este é o seu lar pelo tempo que você quiser ou precisar. Ela disse que ninguém me queria, sussurrei, a dor das palavras ainda fresca. Ela estava errada, disse Eleanor com firmeza. Eu quero você aqui. Sinto sua falta todos os dias há 10 anos. Ter você em casa, mesmo nessas circunstâncias, é o melhor presente de Natal que eu poderia receber. Ela me ajudou a ir para o quarto de hóspedes, que percebi ter sido mantido pronto para mim o tempo todo. Ao contrário da acomodação improvisada na casa da minha mãe, este quarto continha evidências de pertencimento, fotos minhas de uniforme exibidas orgulhosamente na comoda, uma colcha feita à mão nas minhas cores favoritas sobre a cama, até mesmo alguns livros que eu amava na adolescência ainda na estante. Você guardou tudo isso para mim? Perguntei, impressionada com aquela prova tangível de amor. Claro que sim, respondeu Eleanor simplesmente. Esta sempre foi sua casa também. Enquanto me ajudava a deitar, consciente da minha perna machucada, Eleanor cantarolava a mesma canção de ninar que cantava para mim quando criança. A melodia familiar, combinada com os analgésicos e a exaustão emocional, me puxou para o sono. Pouco antes de perder a consciência, senti sua mão gentil afastar o cabelo da minha testa. Descanse agora, ela sussurrou. Você está segura. Você está em casa. E pela primeira vez desde que retornei ao solo americano, eu realmente estava. Os primeiros raios de sol de inverno filtrando-se pelas cortinas me acordaram na manhã seguinte. Por um momento desorientador, não consegui me lembrar de onde estava. A cama confortável, o edredom quentinho, o cheiro familiar de pão fresquinho, tudo parecia um sonho após o pesadelo do dia anterior. Então, a dor na perna reapareceu, um lembrete severo da realidade. Eu estava na fazenda da minha avó. Tinha sido rejeitada pela minha mãe e pelo resto da família. Estava ferida, desempregada e praticamente sem teto, exceto pelo santuário que Eleanor me oferecia. Uma batida suave na porta precedeu a entrada da minha avó. Ela carregava uma bandeja com o café da manhã e uma caneca fumegante de café. Como você está se sentindo esta manhã? Perguntou ela, colocando a bandeja no criado mudo. Fisicamente ou emocionalmente? Tentei dar um sorriso que provavelmente parecia mais uma careta.
Ambos, imagino, são bem difíceis, disse ela, sentando-se cuidadosamente na beira da cama. Mas vamos trabalhar para curar ambos, um dia de cada vez. Durante o café da manhã, Eleanor me incentivou a contar o que tinha acontecido, não apenas no jantar de Natal, mas ao longo dos meus anos de serviço militar. Ao contrário da minha família, que não demonstrou interesse algum pelas minhas experiências, ela ouviu atentamente, fazendo perguntas ponderadas e expressando a devida indignação com os perigos que eu havia enfrentado e o orgulho pelo serviço que havia prestado. Sabe, ela disse enquanto recolhia os pratos do café da manhã, sua mãe sempre foi egocêntrica, mesmo quando criança. Tentei ensiná-la a ter empatia, mas algumas pessoas são simplesmente incapazes de enxergar além de suas próprias necessidades e desejos. Eu ficava pensando que se eu fizesse o suficiente, me desse o suficiente, ela finalmente me amaria do jeito que eu precisava, admiti. Os olhos de Eleanor se encheram de compaixão. Isso nunca iria acontecer, Krista. Não porque você não fosse digna desse amor, mas porque ela não é capaz de dá-lo. Nos dias que se seguiram, Eleanor me ajudou a começar a processar não apenas a rejeição recente, mas também a vida inteira de amor condicional que moldou minhas escolhas. Ela trouxe caixas de cartas que eu lhe enviara do exterior, mostrando-me como ela havia valorizado cada palavra, cada fotografia, cada pedacinho de conexão durante meus anos fora. Li cada uma delas pelo menos uma dúzia de vezes, ela me disse. E mostrei a todos que pararam para ouvir. O grupo da igreja provavelmente sabia mais sobre suas missões do que sua própria unidade. Então veio uma revelação que inicialmente me encheu de raiva, mas depois deu lugar a uma triste compreensão. Eleanor havia mantido um registro cuidadoso do dinheiro que eu havia enviado para casa ao longo dos anos, preocupada com os valores crescentes. Confrontei sua mãe sobre isso, disse ela enquanto estávamos sentados à mesa da cozinha, com uma série de registros financeiros espalhados entre nós. Eu sabia qual seria o seu salário militar, e os valores que você estava enviando para casa pareciam excessivos. Ela me garantiu que você estava bem, que ainda tinha bastante para si. A verdade, conforme juntamos as peças, era que muito pouco do dinheiro que eu havia enviado tinha sido destinado a despesas domésticas. Minha mãe o usará para compras de luxo, férias e para manter as aparências no bairro. O novo telhado que eu havia financiado nunca fora trocado. As despesas da faculdade de Vanessa tinham sido cobertas por bolsas de estudo e empréstimos estudantis, não por minhas contribuições. Ela estava te usando, disse Eleanor, sem rodeios. E eu tenho parte da culpa por não ter intervindo antes. Você não tinha como saber, assegurei-lhe, embora o conhecimento de que meus sacrifícios tinham sido explorados adicionasse outra camada à traição. Depois da primeira semana, Eleanor insistiu em me levar ao seu médico particular, Dr. Martin, preocupada que minha perna não estivesse recebendo os devidos cuidados. O médico local era um homem idoso e gentil que conhecia Eleanor há décadas. Os médicos militares fizeram um trabalho decente com os reparos iniciais, disse-lhe após examinar meus ferimentos. Mas seu plano de fisioterapia está desatualizado, e esses analgésicos que eles estão te dando são fortes demais para uso a longo prazo. Com a ajuda do Dr. Martin, desenvolvemos um novo plano de recuperação. Ele me encaminhou para um fisioterapeuta na cidade, especializado em lesões nervosas, e me ajudou a fazer a transição para técnicas de controle da dor que não me deixariam confuso e dependente. Janeiro trouxe muita neve para a fazenda, transformando a paisagem em um paraíso invernal, lindo de se ver, mas que tornava a mobilidade ainda mais desafiadora. A comunidade de Eleanor se mobilizou de maneiras que me surpreenderam continuamente. Seus amigos da igreja trouxeram refeições e me ofereceram carona para minhas consultas de terapia. Os filhos adolescentes de seu vizinho apareceram para abrir caminho na neve para que eu pudesse praticar andar com minha bengala em terreno estável. O mais surpreendente foi descobrir que Eleanor falava da sua corajosa neta há anos. Pessoas que eu nunca tinha visto me cumprimentaram pelo nome, compartilhando histórias que Eleanor lhes contará sobre meus serviços e conquistas. Você anda se gabando de mim? Perguntei ela certa noite, enquanto estávamos sentados perto da lareira após mais um dia de visitas. Claro que sim, ela respondeu. Sempre tive muito orgulho de você. À medida que o inverno dava lugar ao início da primavera, comecei a encontrar um propósito em ajudar na fazenda de maneiras que se adaptassem às minhas limitações físicas. Eu não conseguia levantar equipamentos pesados nem subir escadas para podar árvores no pomar,
mas conseguia administrar a contabilidade da fazenda, atualizar o antigo sistema de computador que Eleanor usava e até mesmo cuidar de alguns dos cuidados mais leves com os animais. O trabalho físico, combinado com sessões regulares de terapia, melhorou gradualmente minha mobilidade. A dor continuou uma companheira constante, mas sua intensidade diminuiu, e aprendi técnicas para lidar com as piores crises sem recorrer aos medicamentos fortes que entorpeciam tanto a dor quanto minha mente. Mais importante do que a cura física foi a transformação emocional. Sob a orientação paciente de Eleanor, comecei a reconhecer os padrões de busca de aprovação que dominavam minha vida. Percebi como minha determinação em conquistar o amor da minha mãe moldou minhas decisões, desde entrar para o exército até enviar dinheiro do qual eu não tinha condições de me desfazer. Amor que precisa ser conquistado não é amor de verdade, Eleanor me disse enquanto plantávamos vegetais de início de primavera em sua estufa. É uma transação, e você merece mais do que transações. Você merece aceitação incondicional. Quando a neve finalmente derreteu e os primeiros brotos verdes apareceram no pomar, tomei uma decisão impensável meses antes: ficaria na fazenda para sempre. A constatação veio aos poucos, emergindo de inúmeros pequenos momentos de paz e pertencimento que encontrei no ritmo diário da vida na fazenda. Tem certeza? Perguntou Eleanor quando toquei no assunto. Esta é uma vida tranquila, muito diferente de tudo que você conheceu. E você é jovem, com tantas possibilidades ainda pela frente. Tenho certeza, eu disse a ela. Pela primeira vez, estou fazendo uma escolha baseada no que me traz alegria e paz, não no que pode ganhar a aprovação de alguém. Tomada a decisão, começamos a adaptar a fazenda para acomodar minha residência permanente e minha recuperação contínua. Eleanor transformou um escritório no térreo em um quarto para mim, eliminando a necessidade de subir escadas em dias de muita dor. Instalamos corrimãos em locais estratégicos e reorganizamos o celeiro para garantir que eu pudesse participar das operações da fazenda sem agravar meus ferimentos. No final de março, minha irmã Vanessa ligou. Foi o primeiro contato de qualquer membro da família desde a noite de Natal. Eu estava querendo ligar, começou ela, hesitante. O que aconteceu no Natal foi errado, o jeito como a mamãe te tratou, as coisas que ela disse. Nenhum de nós deveria ter ficado em silêncio. Mas você fez, respondi, não de forma acusadora, mas constatando um fato simples. Sim, ela reconheceu. Tivemos. Não tenho desculpa, só uma explicação. Mamãe sempre controlou a narrativa, e nós sempre seguimos o exemplo dela. Foi mais fácil do que enfrentá-la. A conversa foi difícil, mas necessária. Vanessa não pediu perdão, o que eu apreciei. Algumas feridas eram recentes demais para uma reconciliação fácil, mas ela perguntou se poderíamos começar a reconstruir nosso relacionamento, de irmã para irmã, separadas da influência da nossa mãe. Eu gostaria de tentar, eu disse a ela honestamente, mas devagar. Meu irmão Tyler, por outro lado, permaneceu firmemente sob a influência da minha mãe. Seu único telefonema veio em abril, focado não em desculpas, mas em dinheiro. Mamãe disse que você ainda tem acesso à conta da família, disse-lhe sem preâmbulos. Ela precisa que você transfira seu salário em validez quando ele chegar. A antiga Krista poderia ter concordado, poderia ter visto isso como mais uma oportunidade de comprar a aprovação que eu sempre almejei. A nova Krista, fortalecida por meses de cura e pela sabedoria de Eleanor, reconheceu a manipulação pelo que ela era. Não, Tyler, eu disse calmamente. Isso não vai acontecer. Meu auxílio-doença é para me sustentar enquanto construo uma nova vida. Depois de tudo que a mamãe fez por você, ele perguntou, com um tom incrédulo. O que exatamente ela fez por mim, Tyler? Estou sinceramente perguntando. O silêncio dele foi resposta suficiente. Com o incentivo de Eleanor, tomei medidas legais para me proteger financeiramente. Consultei um defensor de veteranos que me ajudou a navegar pelo complexo sistema de benefícios e garantiu que minha mãe não tivesse acesso a nenhuma das minhas pensões militares ou pagamentos por invalidez. Encerrei contas conjuntas, removi-a como beneficiária das minhas apólices e estabeleci limites claros em relação ao apoio financeiro. Seus recursos são limitados, Eleanor me lembrava quando me senti culpada por essas medidas. Você precisa garantir seu próprio futuro. Quando o verão chegou, trazendo consigo a temporada agitada da fazenda, eu já havia estabelecido um novo ritmo de vida. Meus dias eram estruturados em torno de exercícios de fisioterapia,
tarefas agrícolas adaptadas às minhas habilidades e cursos online nos quais me inscrevi usando meus benefícios da educação militar. Eu estava estudando administração de empresas agrícolas, combinando minha experiência em liderança militar com meu recém-descoberto amor pela agricultura. A transformação não ocorreu apenas nas minhas atividades diárias, mas em toda a minha abordagem à vida. Pela primeira vez, eu estava fazendo escolhas baseadas no que me trazia realização, em vez do que poderia me render a aprovação dos outros. Eu estava aprendendo a aceitar ajuda sem vê-la como fraqueza, a estabelecer limites sem culpa e, o mais importante, a reconhecer meu próprio valor, independentemente do que eu pudesse fazer pelos outros. Você está mais alta agora, observou Eleanor certa noite, enquanto estávamos sentados na varanda, observando os vagalumes subindo dos campos. Não apenas fisicamente. Eu sabia o que ela queria dizer. Apesar da claudicação permanente, apesar da bengala que provavelmente precisaria pelo resto da vida, eu me portava com uma nova confiança. O fardo que eu havia me livrado não era a minha lesão, mas o peso esmagador de buscar validação de alguém incapaz de dá-la. Me sinto mais alta, concordei. Mais leve também. Eleanor sorriu, estendendo a mão para apertar a minha. É o que acontece quando você para de carregar as expectativas dos outros e começa a honrar a sua própria verdade. 1 ano após aquela fatídica noite de Natal, a fazenda havia se transformado quase tanto quanto eu. O que antes era o projeto de aposentadoria de Eleanor havia evoluído para um verdadeiro negócio familiar, com melhorias e expansões que refletiam tanto a visão dela quanto as minhas contribuições. O pomar agora contava com caminhos mais largos para atender às minhas necessidades de mobilidade, o que tinha o benefício adicional de torná-lo mais acessível a visitantes idosos e famílias com carrinhos de bebê. Tínhamos convertido uma das dependências em uma pequena loja agrícola, onde vendíamos produtos de maçã, mel de nossas novas colmeias e vegetais da estação. Minha recuperação física havia estagnado, como o Dr. Martin havia avisado que aconteceria. A lesão nervosa era permanente, deixando-me com dor crônica e mobilidade limitada na perna direita. A bengala continuou sendo uma companheira constante, e alguns dias ainda eram difíceis o suficiente para exigir a cadeira de rodas que mantivemos para emergências. Mas aprendi a me adaptar, a manter meu ritmo e a aceitar essas limitações sem vê-las como fracassos. Mais importante do que a adaptação física foi o crescimento emocional e intelectual. Usando meus benefícios da educação militar, concluí cursos online em agricultura sustentável, gestão empresarial e web design. A fazenda agora tinha um site e presença nas redes sociais que expandiram nossa base de clientes para além da comunidade local. Eu também encontrei um propósito no trabalho de apoio a veteranos, iniciando um pequeno programa que trazia ex-militares à fazenda para visitas de um dia. Muitos deles, como eu, lutaram com a transição para a vida civil e encontraram paz no ritmo do trabalho na fazenda e na aceitação da nossa pequena comunidade. Eleanor, agora com quase 80 anos, acolheu essas mudanças com o entusiasmo que lhe era característico. A fazenda nunca esteve tão viva, dizia ela com frequência, observando os visitantes explorando os pomares ou participando de atividades sazonais. Meu relacionamento com Vanessa havia melhorado aos poucos. Ela me visitou 2 vezes, estranha no início, mas aos poucos se acostumou com a nova vida que eu havia construído. Ela trouxe os filhos, minha sobrinha e meu sobrinho, que se deliciavam coletando ovos do galinheiro e alimentando as cabras que havíamos adicionado à população animal da fazenda. Tyler permaneceu distante, ainda firmemente na órbita da minha mãe. Eu havia feito as pazes com essa distância, entendendo que alguns relacionamentos não podiam ser forçados a se tornarem saudáveis. Quanto à minha mãe, eu não havia nem falava com ela desde aquela noite de Natal. Por meio de Vanessa, eu ouvi atualizações ocasionais. Ela havia reformado a casa novamente, se juntado a um novo clube social, feito um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Sua vida continuou inalterada com a minha ausência, o que talvez fosse a evidência mais reveladora de que cortar laços havia sido a decisão certa. Ou assim eu pensava, até um dia excepcionalmente quente no início de dezembro, quando um carro familiar parou na entrada da fazenda. Eu estava na loja da fazenda, ajudando um cliente a selecionar variedades de maçã para uma torta de Natal, quando a vi pela vitrine. Diane, impecavelmente vestida como sempre, saiu de seu sedã de luxo e observou a fazenda com uma expressão de desdém mal disfarçado. Eleanor, que estava repondo prateleiras ali perto, seguiu meu olhar. "Quer que eu a mande embora?", perguntou baixinho. Pensei nisso.
Um ano atrás, eu poderia ter me escondido, poderia ter buscado a proteção de Eleanor contra a tempestade emocional que minha mãe invariavelmente trazia consigo. Mas eu era diferente agora. Não, eu disse. Eu consigo lidar com isso. Terminei de atender o cliente e lá estava. Depois de um ano sem contato, sem pedir desculpas por suas palavras cruéis, sem reconhecer sua rejeição, ela veio em busca de dinheiro. No passado, eu poderia ter cedido, poderia ter visto isso como uma oportunidade de voltar a cair em suas boas graças, poderia ter me convencido de que apoio financeiro era o mesmo que amor. Mas agora, eu vi a transação pelo que ela realmente era: extorsão emocional disfarçada de obrigação familiar. Meu auxílio-doença está sendo usado para sustentar minha vida aqui e meu futuro, eu disse calmamente. Não vou dividi-lo. Seu rosto endureceu, a máscara de preocupação maternal se desfez. Depois de tudo que fiz por você? Eu te criei. Eu te dei um lar. Eu apoiei sua decisão de se juntar ao exército. Você fez isso? Perguntei, genuinamente curiosa sobre a versão dela da nossa história em comum. Lembro-me de enviar dinheiro para casa por 10 anos. Lembro-me de ligar e escrever sem quase nenhuma resposta. Lembro-me de voltar para casa machucada e ser chamada de um fardo antes de ser expulsa na noite de Natal. Você está exagerando, ela zombou. Você estava emotivo e difícil. Sua lesão claramente afetou seu julgamento. Senti um aperto familiar no peito, o velho padrão de dúvida e culpa ressurgindo. Mas, junto com isso, surgiu algo novo: clareza. Mãe, eu disse gentilmente, não espero que você entenda ou reconheça o que aconteceu. Aceitei que nosso relacionamento nunca será o que eu esperava. Mas quero que você saiba que estou feliz aqui. Encontrei propósito e paz, e aprendi que não preciso mais comprar sua aprovação. Ela me encarou, claramente despreparada para aquela resistência calma. Sua avó te envenenou contra mim, acusou. Não, corrigi. A vovó simplesmente me amou incondicionalmente. Ela me mostrou o que é o verdadeiro apoio familiar. Naquele momento, Eleanor saiu da loja da fazenda. Ela caminhou lentamente em nossa direção, com uma expressão cautelosa, mas determinada. Diane, disse ela, cumprimentando a filha com um aceno de cabeça. Se você veio para se reconciliar com Krista, fique à vontade para tomar chá. Se veio por qualquer outro motivo, acho melhor ir embora agora. Minha mãe olhou de um lado para o outro, com um olhar calculista. Quando percebeu que nenhum de nós se curvaria, endireitou os ombros. Estou vendo que estou perdendo meu tempo aqui, disse ela friamente. Quando você recobrar o juízo, Krista, sabe onde me encontrar. Sem dizer mais nada, ela voltou para o carro e foi embora, com o cascalho girando sob os pneus. Observei até o carro desaparecer pela longa entrada, surpreso com a ausência de dor que sua partida deixou. Onde antes havia devastação, agora havia apenas um alívio silencioso. Eleanor colocou a mão gentilmente no meu ombro. Você está bem? Sim, eu disse, percebendo que era verdade. Na verdade, estou melhor que bem. Naquela noite, enquanto estávamos sentados na varanda observando o pôr do sol pintar o céu de inverno em tons de rosa e dourado, Eleanor e eu refletimos sobre a jornada daquele ano. Sabe, disse ela, pensativa, quando você apareceu na minha porta no Natal passado, fiquei apavorada por você. Você estava tão destruído, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Eu estava, reconheci. Eu tinha construído toda a minha identidade em torno de ganhar um amor que nunca seria dado de graça. E agora, ela perguntou. Pensei na questão, olhando para a fazenda que se tornará meu lar e meu propósito. Agora, eu entendo que família nem sempre é sangue. São as pessoas que estão ao seu lado quando estar ao seu lado é tudo o que você pode fazer. São as pessoas que veem o seu valor, não no que você pode dar a elas, mas em quem você é. Eleanor sorriu, a luz do sol poente iluminando a sabedoria em seu rosto envelhecido. Essa é uma lição que muitas pessoas nunca aprendem. Tive uma boa professora, disse a ela, estendendo a mão para apertar sua mão. Enquanto a escuridão caía sobre a fazenda, trazendo consigo a promessa de mais um dia de propósito e paz, refleti sobre como minha vida havia mudado completamente em apenas um ano. A lesão que parecia o fim de tudo havia se tornado o começo de uma vida mais autêntica.
A rejeição que havia partido meu coração me libertou para encontrar conexões baseadas na aceitação genuína, em vez da obrigação. Minha avó me mostrou que o amor deve elevar você, não desgastar você, que limites não são egoístas, mas necessários para relacionamentos saudáveis, que recomeçar não é um fracasso, mas às vezes a escolha mais corajosa que você pode fazer. Mais importante ainda, ela me ensinou que nosso valor não é determinado pelo tratamento que os outros nos dão, mas pela verdade que carregamos dentro de nós. Aquela lição, duramente conquistada através da dor e da cura, foi o maior presente que já recebi. Quando as primeiras estrelas apareceram no céu de inverno, senti uma sensação de realização. A jornada não havia terminado. A cura não foi perfeita, mas eu havia encontrado o caminho de volta para casa em todos os sentidos que importavam. Você já se perguntou como sua vida seria diferente se não tivesse passado por rejeição ou dificuldades? Adoraria saber sua opinião nos comentários. Se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que família é sobre conexão, não apenas sobre sangue. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada de cura e descoberta. Lembre-se, às vezes, os finais mais dolorosos levam aos começos mais lindos.